Eu cumprimento a todos com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde que todos estejam passando uma boa tarde e que tenham uma noite também maravilhosa no dia de hoje, porque a partir de agora nós iremos dar início à nossa celebração dominical, culto evangelístico, esperando que Deus possa nos alimentar nesta tarde e início de noite, o nosso espírito, fortalecer a nossa alma e nos fazer continuar perseverando e caminhando para a sua salvação. Então, eu convido já os que estão conectados para fazermos uma oração inicial no nome de Jesus. Pai eterno, Pai querido, Pai misericordioso, aqui estamos nós mais uma vez reunidos, Senhor, através desta live no Instagram, Senhor, mas sabendo, Senhor, que Tu tens a certeza de que nós estamos aqui com o desejo no coração, nas nossas almas, meu Deus, de estarmos conectados contigo. E como nossa adoração sempre será em espírito e em verdade, nós estamos aqui unidos num só corpo espiritual, Senhor, tendo o Espírito de Cristo como cabeça, Senhor, desta nossa reunião. Por isso, derrama sobre nós da unção preciosa, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, do Teu discernimento, para entendermos um pouco mais a Tua palavra da verdade, que nesta tarde, Senhor, o Teu Espírito Santo controle tudo e todos, meu Senhor e meu Deus, possa abençoar ricamente quem irá participar desta celebração, abençoa os que já estão conectados, que irão se conectando, Senhor, e faz derramar sobre nós as Tuas copiosas bênçãos, Senhor, de saúde, paz, alegria. Por isso eu te peço também, meu Deus, nesta tarde, que Tu possas visitar as clínicas, os hospitais, as UPAs, os lares, aonde tiver um enfermo, moribundo, Senhor, que Tu possa, Senhor, descer a unção de cura sobre estas pessoas que são Tuas, Senhor. Aquelas que estão Te suplicando, Senhor, e acreditando no milagre, Senhor, que Tu possa se manifestar para elas, curá-las, para que Teu nome seja glorificado sobre cada uma dessas vidas, meu Deus. Ó Santo de Israel, levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma. Trabalha, Senhor, no secreto sobre cada um dos nossos corações. Vai transformando cada vez mais as nossas mentes, Senhor, para sabermos sempre qual é a boa, perfeita e agradável vontade Tua, Senhor, para as nossas vidas. Ó, meu Senhor e meu Deus, que Tu possas nesta tarde também usar o Teu Espírito Santo, Senhor, para inspirar o homem como instrumento, Senhor, porque do homem não pode sair nada, mas se o Teu Espírito Santo, pela misericórdia, usar o homem para instruí-lo e fazer com que ele possa, através da sua boca, Senhor, transmitir tudo o que Tu queres que nós aprendamos nesta tarde. Faz desse jeito, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. E assim, meu Deus, ser conosco a partir de agora, que nada possa atrapalhar a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, Senhor, o nosso louvor em forma de cantos também, como prova de gratidão por tudo que Tu tens feito por cada um de nós. Obrigado, meu Senhor, porque Tu tens nos assistido, Tu tens ouvido as nossas súplicas, Tu tens chegado sempre nos momentos certos para nos socorrer e socorrer todos aqueles que são nossos. E assim, meu Deus, é que eu Te oro nesta tarde, já Te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então vamos ouvir aqui 2 louvores para estabilizar nossas almas, aquietar nossas almas, para nos preparar e recebermos a poderosa palavra de Deus. A igreja de Jesus.
Glorificado seja o nome do Senhor por toda a eternidade, amado. Deus ama esses louvores. E quando nós estamos no Espírito aqui conectados com Ele, esses louvores estão chegando no trono de Deus. E eu creio que nesta tarde, ou início de noite, ou durante a noite, ou essa semana, vai descer bênçãos nas nossas vidas. Eu creio que todos nós temos muito que testemunhar a respeito dos feitos do nosso Deus em nossas vidas, amém? Vamos então para o momento mais importante dessa nossa reunião, desta nossa celebração. Vamos agora armazenar na nossa alma o conhecimento, alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, para continuarmos peregrinando neste mundo, suportando todas as lutas, para tomarmos o céu por esforço. Vamos tomar o céu por esforço, suportando as lutas com muita segurança e confiança no Senhor, com toda a fé que Deus deseja que nós tenhamos. E se essa fé for verdadeira, nós começaremos a saborear o reino dos céus aqui ainda nesta vida, amém? Deus há de abrir os nossos entendimentos nesta tarde para recepcionar esse ensino e ficarmos conscientes do que devemos fazer para continuarmos garantindo a nossa salvação. Eu convido todos a meditar nessa palavra que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, né? Evangelho de Mateus, capítulo 22, os 14 primeiros versículos, mas vou ler muito rapidamente isso aqui. É a parábola das bodas, muito conhecida de vocês. A mensagem não é a mesma que eu já tenho falado, vai ser para aprendermos um pouco mais sobre o mistério dessa parábola aqui, das bodas, amém? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E ele emudeceu.
Então ordenou o rei aos serventes, para a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pai, mais uma vez, nós pedimos permissão para adentrar na tua presença, desta feita para te suplicar que tu faças descer sobre nós a unção preciosa do teu Espírito Santo, para poder, Senhor, ministrar a palavra que vem direto do teu Espírito para os nossos corações. Que o homem desapareça, Senhor, para que teu Espírito Santo fale profundamente para as nossas vidas, fortaleça mais e mais o nosso conhecimento e a nossa fé, e assim, Senhor, podemos tomar posse de todas as tuas maravilhosas promessas. Ser com cada um de nós, pois é isso que nós estamos te orando nesta tarde e de já te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Então, amados, essa parábola aqui é muito conhecida. Ela é bastante conhecida. E existem milhares de mensagens em torno dessa palavra. Mas a que Deus mandou que eu falasse para vocês nesta tarde, Deus tocou meu coração desde ontem, é explicar o porquê de que esses convidados não eram dignos de estar no casamento, naquele casamento do rei. Não esqueça que esse rei aqui é uma figura do nosso próprio Deus. O filho dele é Jesus Cristo. E o casamento é o casamento de Jesus com a igreja, ou seja, a união de Jesus com a igreja, que está muito próximo de acontecer. Muitos dentro das igrejas estão enquadrados aqui nesse versículo quando diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São poucos os que realmente estão sendo escolhidos, porque muitos estão negligenciando a palavra, muitos não querem mergulhar no verdadeiro conhecimento desta palavra para poder preservar a sua fé, o seu conhecimento e assim perseverar nos caminhos do Senhor até a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está muito próxima. Prepara-te, igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque já está muito próximo, como diz lá em Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, prepara-te, Israel. Né? Israel somos nós, a igreja. Então, amados, a palavra hoje, para explicar o que Deus quer que vocês entendam desta parábola aqui, que vocês já ouviram muitas pregações, mas eu tenho que, por uma questão de garantia de muitos que são visitantes nossos, que estão aí na live, muitos visitantes que querem conhecer um pouco mais dessa verdade, eu preciso fazer uma introdução para mostrar o que realmente Jesus queria explicar com a parábola das bodas, né? Ele comparou essas bodas do cordeiro com umas bodas de um casal de judeus, né? Uma judia e um judeu. Os noivos judeus, quando vão se casar, o casamento tem uma tradição muito interessante. Primeiro, a tradição judaica diz que no casamento, o casal de noivos, para realizar o cerimonial, eles faziam 2 convites, né? A tradição mandava que os noivos fizessem 2 convites. O primeiro convite era o convite para o comparecimento à festa. Você está convidado para comparecer à grande festa, à grandes bodas. Deixa eu explicar logo uma coisinha aqui para vocês irem abrindo mais ainda o entendimento. O convite para a festa, o primeiro convite, que era o convite para o comparecimento à festa, é aquele que nós, quando ouvimos a palavra de Deus, chegamos até os pés de Jesus Cristo. Fomos até o Calvário depois de ouvir a mensagem da palavra de Deus. A palavra tocou em nossos corações, nós cremos no sacrifício de Jesus naquela cruz por nossas vidas, e nós então celebramos uma aliança com Deus em Cristo, né? Aceitando Jesus Cristo como Senhor. Isso aí significa dizer que nós estávamos recebendo o primeiro convite, né, para comparecer à festa, que a festa vai ser o encontro do noivo com a noiva, né? Porque o casamento judaico, ele se concretizava quando o noivo se encontrava com a noiva e juntos entravam dentro da câmara nupcial, tá certo? Então, o primeiro convite era para o comparecimento à festa,
que eu estou mostrando para vocês, que é nós compararmos, que é o comparecimento para a festa, é o nosso aceitar Jesus Cristo. E a partir daí, mergulharmos na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Essa aí era o primeiro convite que nós aceitamos para comparecer à festa. O segundo convite, o casal de noivo, quando estava todo pronto para a celebração, ele mandava avisar, quando já estava tudo preparado no casamento, aos convidados, para que os convidados pudessem comparecer, porque já estava tudo preparado, né? Esse já está tudo preparado. Aí chegou a hora de Jesus Cristo arrebatar a igreja. Chegou a hora da igreja ir ao encontro de Deus. Pode ser pelo arrebatamento coletivo, que vai acontecer por esses tempos, ou pode ser também o arrebatamento individual. Nós temos que entender que diariamente muitas vidas que pertencem a Jesus são chamadas, convidadas logo, né? Eram convidados, e esses convidados, se estivessem prontos, como vocês vão ver aqui como é que vai estar pronto, eles foram ao encontro do noivo, né? Para a celebração. Estão chegando para a celebração do casamento um pouquinho antes da igreja que vai ser arrebatada coletivamente. Então, vamos entender isso aqui. No casamento judaico também, além dos dois convites, quando os convidados receberam o segundo convite, que era para comparecer, porque já estava tudo pronto, ao chegar na festa de casamento judeu, eles, quando chegavam lá, o noivo, o anfitrião, ele dava para cada convidado uma roupa branca, uma veste branca. Todos tinham que se vestir de branco, que era uma tradição judaica também. Vestir-se de branco, para dizer que estavam todos ali limpos, né, para assistirem a esse casamento. Então, essas vestes brancas aí simbolizavam que todos eles eram dignos de participar daquelas bodas, daquele casamento. Vocês estão entendendo? Com a sequência vocês vão entender bem direitinho, de acordo com a palavra de Deus, porque se Deus não for me dando esse entendimento, eu também não posso passar para vocês. Então fiquem ligados aí no Espírito. Então vamos entender uma coisa. Quem chegava lá recebia as vestes brancas, ou já tinha que ir vestido de branco, né? Se apresentava com as vestes brancas, ou quando chegasse lá, tinham que receber umas vestes brancas. Só que depois que a festa começasse, todos tinham que estar de branco. Mas aconteceu um detalhe importante aqui nessa leitura que eu fiz para vocês. Quando o rei entrou no salão de festas, na grande mesa onde iria ser servida a grande ceia do casamento, festejo, aí o rei observou que tinha uma pessoa ali que estava sem as vestes nupciais, né? Aqui está no versículo 12, no versículo 11 e 12. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, ou seja, não estava vestido de branco, como era a tradição judaica. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Essa pessoa ficou muda, não quis dar resposta para o rei. Então, o que aconteceu? O rei ordenou aos seus serventes, que significam aqui os anjos, que amarrassem de pés e mãos e lançassem-o para fora, nas trevas. Ali haveria choro e ranger de dentes. Isso aqui seria onde? No inferno. Só no inferno, do outro lado, choro e ranger de dentes só no inferno, e não no outro canto. Então, amados, vamos entender isso aqui bem direitinho. Vamos entender mais aqui um pouco disso. Essas vestes brancas que simbolizavam para os convidados vestir, Jesus estava comparando no dia que a igreja fosse ao encontro dele para o casamento do noivo com a noiva. Atende bem. E as vestes brancas nossas, Deus vem nos alertando desde o Antigo Testamento. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8 de Eclesiastes, diz justamente isso: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Olha bem, lá em Eclesiastes, o Espírito de Deus inspirou o Salomão, sábio, para escrever isso.
em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Então, as vestes aqui, para nós, o que o Senhor Jesus estava explicando nessa parábola, é que essas vestes que ele estava comparando aqui, porque a parábola é uma comparação. Essa comparação aqui, com o casamento dele com a igreja, as vestes nossas, né, as vestes nossas, como convidados para as bodas do Cordeiro, as vestes justamente, meus amados irmãos, a nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Aceitamos que Jesus pagou a nossa dívida, pagou o preço naquela cruz pelos que são dele, pelos que são chamados para servir, porque embora muitos sejam chamados por ele, né, porque foram eleitos e escolhidos, mas muitos rejeitam também. E muitos que rejeitam não serão escolhidos, perderão a salvação. Então, as vestes brancas é manter sempre acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas para sermos salvos. Essa que são as vestiduras brancas que nós devemos ter. O Espírito puro, sem mácula, sem pecado, procurando agradar a Deus, vivendo na purificação. Se não estivermos purificados, não alcançaremos a salvação. Esta aí é as vestes. Com relação o óleo que Salomão disse, e jamais falte óleo na sua cabeça, poderíamos trocar também o óleo e dizer, jamais falte a unção na tua cabeça. Essa unção que Salomão está falando aí, é justamente a unção do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar nas nossas vidas, ser armazenada na nossa alma, para estar alimentando o nosso espírito. E além de alimentar o nosso espírito, a palavra de Deus também, ela que é a responsável pela nossa salvação. Por isso que nós temos que manter as nossas vestes brancas, as vestes sempre limpas, e a unção na nossa cabeça. Quer dizer, a palavra sempre está dentro de nós, para que, na nossa alma, para que as vestes continuem limpas. Porque quando nós estamos na palavra, em obediência à palavra, vivendo essa palavra, ouvindo e cumprindo a vontade de Deus, nós estamos seguros de que a salvação está em andamento e nós vamos tomar posse. Se não for desse jeito, nós não tomaremos posse dessa salvação. Então, a unção, o óleo na nossa cabeça, é o conhecimento desta palavra. E quando nós temos o conhecimento desta palavra guardado na nossa alma, que é quem vai alimentar também o nosso espírito, que é nosso espírito se alimenta da palavra de Deus, alimenta o nosso espírito e guardado nas nossas almas, ela também garante a nossa salvação. Quem quiser ver isso, a alma é responsável pela salvação, está lá na epístola de Tiago, o irmão de Jesus, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21, Tiago diz que a alma da gente, a nossa alma é que é responsável pela nossa salvação. A nossa alma é quem responde pela nossa salvação. O espírito sempre está pronto para uma coisa ou para outra. Se o espírito está pronto para Deus, é porque a alma está alimentando aquele espírito com a palavra, em obediência à verdade, cumprindo a vontade de Deus. Se não, o espírito também está pronto para ser lançado ao fogo, como estava o desse cidadão que estava sem vestes nupciais dentro daquela festa e foi lançado fora. Então, vamos entender, vamos mergulhar um pouco mais nessa tremenda verdade, né? Lá em Isaías, no capítulo 61, versículo 10 também, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Olha aí, ó. O que eu acabei de falar para vocês, as vestes é a nossa salvação. E Isaías estava dizendo justamente isso, ó. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Como o noivo se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Nós também somos enfeitados com a veste da salvação que nos foi assegurada por Jesus Cristo. Jesus, com a sua primeira vinda, que veio como o Salvador. Entendam, a primeira vinda dele
ele veio como Salvador. A segunda, ele vem como juiz. Como juiz. Ele representará esse rei na hora das bodas do Cordeiro. Ele vai representar esse rei, mandando sair aqueles que não estão com as vestes limpas, com as vestes brancas, as vestes nupciais. Lá, nós temos um exemplo disso que Deus fez ser escrito, um exemplo de como isso ocorrerá. Né? Esse exemplo tremendo que está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 3 a 5. Né? Lá em Zacarias capítulo 3, versículo 3 a 5, diz assim, que o sacerdote Josué, ele foi até o púlpito para ministrar a palavra para o povo. Mas quando o sacerdote Josué chegou lá, ele estava trajado de vestes sujas. Josué estava com as vestes dele sujas. Ou seja, a vida dele não estava meio aprumada. Hoje nós vemos muito isso nos púlpitos. Sem querermos, sem sabermos, muitos que vão para os púlpitos, e a gente, como os pastores, como liderança, muitas vezes não pode evitar, porque a gente nem sempre, Deus nos revela que aquela pessoa está com as vestes sujas. E Deus não revela porque Deus quer que aquela pessoa afronte para poder pagar o preço. Porque o púlpito é o único lugar santo na face da terra. Nesta terra só tem hoje um único lugar santo. O púlpito da igreja, que é onde Deus ministra a sua palavra para o seu povo. E se alguém macula o púlpito da igreja, paga um alto preço, meus amados. Aqui está o sacerdote Josué, subiu no púlpito para ministrar com vestes sujas. Por sorte, que estava diante do anjo, ele estava diante de um anjo de Deus, o anjo do Senhor. E este tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué diz, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. O anjo do Senhor, que nada mais era do que o próprio Senhor Jesus pré-encarnado, quer dizer, não tinha vindo ainda à terra, ele era Jesus Cristo em teofania. O anjo do Senhor disse que ele estava com as vestes sujas, mas ele diz, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, eis que eu estou perdoando os teus pecados para tornar as tuas vestes limpas. Aí disse, te vestirei de finos trajes. Quando ele perdoou a iniquidade de Josué, do sacerdote Josué, então Josué ficou apto de finos trajes para poder ministrar a palavra de Deus. Então vamos voltar aqui à parábola. Na parábola, alguém poderia aí estar perguntando, eu queria perguntar ao pastor aqui, por que é que o rei mandou chamar maus e bons? Por que o rei não foram chamados maus e bons? Porque o rei foi rigoroso e violento somente com um? Não dava para pensar isso? Se quando o rei chamou os convidados, quem eram aqueles primeiros convidados? Que o rei depois tornou-os indignos. Os primeiros convidados são aqueles, representam nós, igreja, crentes. Os primeiros convidados são crentes que estão dentro da igreja, vivem um evangelho faz de conta, vivem uma falsa religiosidade, né? Vivem uma falsa religiosidade espiritual e vivem na igreja, mas por dentro, seu interior, está igual o sepulcro caiado, igual o dos fariseus. São pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda estão com as vestes sujas de pecado. As vestes podres de pecado. E essas pessoas que estão com vestes podres de pecado prestarão contas, não tenha dúvida disso. Conheceram a verdade de Deus. E se não seguiram essa verdade, zombaram de Deus. E de Deus ninguém zomba nem escarnece. Lá em Gálatas 6,7 diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Né? De Deus não se zomba. Se o homem semeou, ele vai colher. Se ele semeou para a carne, ele vai colher a morte. E se semeou para o espírito, vai colher a vida. Pode ter certeza disso, amados. Não tem como. O tempo é de Deus. Nós nunca sabemos o tempo. Eu conheci. Só para abrir um parênteses aqui, um pouquinho, dar um espaço aqui para vocês descansarem um pouco a mente. Hoje eu fui surpreendido com um colega meu, membro do Ministério Público, do 2º grau também, procurador de justiça como eu, que foi morto, ele não tinha completado nem 60 anos, ia completar 60 anos agora em outubro. Ele vinha na motocicleta dele, uma BMW, lá no Eusébio, que ele morava ali pro lado da Alphaville,
quando ele vinha em alta velocidade, falhou numa curva lá e bateu num poste, morreu instantaneamente. José Wilson Salles Júnior. Que Deus possa mandar um consolador para a família dele, para consolá-lo. E eu fiquei assim pensando, na hora que eu sei dessas coisas, eu digo, meu Deus, como é que a tua igreja não deve ficar sempre preparada? Porque nós nunca sabemos o horário. Agostinho de Hipona diz que Deus estabeleceu a data, o dia e a hora. Mas ainda bem que ninguém sabe, porque se a gente soubesse, ninguém se salvaria, né? Se a gente soubesse a data, o dia e a hora que iria morrer. Ninguém salvaria por quê? Porque nenhum iria se preparar e iria procurar querer se vestir com vestes limpas, para ter vestiduras limpas, brancas, para poder ganhar salvação. Não é verdade, amados? Então, aqui a pergunta foi, por que não foram chamados bons e maus? Então, se foram chamados bons e maus, por que aquele homem, só porque estava com as vestes diferentes das nupciais, ele não foi aceito dentro daquela festa, daquela celebração? Não é o que vocês perguntariam? Não é a pergunta que todo mundo fica assim indagando? Por que o rei foi tão rigoroso e violento com aquele homem? Eu explico. O rei foi violento e vigoroso com aquele homem porque a própria palavra que Jesus deu já mostrou isso aqui. O rei ainda foi misericordioso com ele. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos logo de imediato. As misericórdias do Senhor duram eternamente. Sabe por que duram eternamente as misericórdias do Senhor? Porque Deus ainda queria usar de misericórdia com aquele homem. Mas aquele homem estava com as vestes sujas. E as vestes sujas dele nós vamos detectar aqui onde era que estavam os maiores pecados dele. Ó. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que trazia veste nupcial. Que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ou seja, como é que tu entraste aqui sem a salvação garantida? Tu não estava com a salvação garantida. Tu não vinha obedecendo a palavra, não vinha cumprindo essa palavra. Aqui tu vai ser julgado é pela palavra. Como é que tu entraste aqui se tu não estava cumprindo essa palavra, não obedecia essa palavra lá? Embaixo, lá na terra, tu não obedecia nem fazia a minha vontade. Como é que tu queres estar aqui agora nas bodas, na festa das bodas do Cordeiro? Aí então, diz a palavra de Deus, que o homem emudeceu. Então, se esse homem emudeceu, atenta bem, amados. A gente vai dizer assim, será que é porque ele não teve argumento com o rei? Não. Sabe por quê? Não. Porque se ele dissesse, meu rei, me perdoe, tem misericórdia da minha vida, me dá uma oportunidade, porque lá não tem mais oportunidade. Lá não existe mais oportunidade. Porque quando a pessoa chega lá, já está selado que, do jeito que a árvore onde cair ali ficará. É o seguinte, com o pecado que você está aqui, você vai chegar lá. Já não tem mais, você teve oportunidade aqui. Né? Então lembrar daquele rico avarento que pediu a Deus para voltar para avisar para os irmãos dele e o pai Abraão, que era representar a figura de Deus, disse, não, ninguém pode voltar. Aquilo ali, naquela palavra do rico avarento, foi botado por terra também a reencarnação, que é uma historinha muito bonita. É uma história de um romance muito bonito, a historinha da encarnação. Alguém amou alguém aqui, vai morrer, mas vai nascer de novo, vai se encontrar novamente. Isso é tudo história da carochinha. Essa história da carochinha não existe, não tem retorno. E ao homem foi dado o direito de nascer e morrer uma única vez. E logo em seguida chega o juízo. E aqui chegou o juízo para esse cidadão. Ele não viveu com vestes limpas aqui. Ele não tinha a salvação garantida. Ele não obedecia a palavra de Deus, não fazia a vontade de Deus. Ele podia até estar dentro das igrejas, podia até ocupar os púlpitos para louvar, para pregar a palavra, mas ele estava com as vestes imundas, sujas. E o preço vai ser alto. Vai ser pela eternidade o choro no inferno. Porque não se arrependeu dos seus pecados verdadeiros. Não eram escolhidos. Não eram escolhidos. Me perdoe a fraqueza. Então, quando vocês perguntam por que aqui tinha bons e maus e aquele homem não ficou, os maus que estavam ali foram aqueles que aceitaram o convite de Deus e honraram esse convite, a partir dali buscando manterem sempre suas vestes limpas. Eram
bons e maus que mantiveram suas vestes limpas, por isso que estavam ali na festa, né? As vestes estavam brancas. E lá no casamento judaico, na tradição judia, o casamento judaico, quando alguém chegava com veste diferente, o anfitrião dava umas vestes brancas para ele. Tá certo? Dava uma veste branca para ele. Isso, amados, é profundo, que eu vou deixar para falar sobre isso aí em doutrina. Mas o que eu quero ir à frente aqui é para mostrar por que é que o rei, mesmo chamando aquele homem de amigo, por que é que o rei, mesmo chamando aquele homem de amigo, mandou que os anjos o amarrassem de pés e mãos e lançassem fora, nas trevas? Vamos saber por que foi que Deus fez isso. Porque ele teve a oportunidade, aquele homem, ele teve a oportunidade, porque Jesus, quando quando veio para esse mundo, ele chamava aqueles que eu seguia de amigo. Ele diz, ó, ninguém tem maior amor que este. Lá em João, capítulo 15, versículo 3 a 15. Ninguém tem maior amor que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Jesus dizendo, né? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Tá entendendo aí? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Deus só pode ter qualquer um de nós como amigos se nós fazemos o que Deus manda. Mas atentem bem, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tudo que Jesus recebeu do Pai, deixou para nós aqui, para garantir a nossa salvação. E compete a cada um de nós segurar essa salvação a todo custo. Como eu volto a repetir, o céu, ele é tomado por esforço. Nenhum de nós merece morar na Jerusalém Celeste com Cristo. Mas nós tomaremos esse céu por esforço. E como é que aí nós vamos tomar a força, esse céu? Obedecendo essa palavra, né? Matando a nossa carne, matando o nosso ego. Nós temos que fazer com que o nosso ego morra definitivamente, né? É a morte do ego que leva-nos à salvação. Porque quando nós matamos o ego, a nossa vida já não é mais nossa, nós não temos mais vontade própria, a nossa vontade é de Deus. Então aí nós vamos seguindo até o dia do nosso encontro com o Rei, já com as nossas vestes da salvação garantida. Essa é que é a verdade, né? Eles foram chamados maus e bons, e aquele homem estava ali, no meio daqueles maus e bons, e Deus chamou ele de amigo. Mas vamos entender por que é. Eu já falei para vocês, mas lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz isso, ó. Tens contudo em Sárdia, que é quando está falando da igreja de Sárdia, aquelas 7 igrejas da Ásia. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, as suas vestiduras. Ó, Deus falando lá através do apóstolo e evangelista João para a sua igreja, falando sobre vestes, diz, tens contudo, quando estava falando da igreja de Sardes, ele diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, quer dizer, merecem, elas merecem andar com ele, com Deus. Ele está dizendo aqui que aquela igreja de Sardes ainda tinha alguns que não contaminaram. A igreja Assembleia de Cristo tem muitos, quase todos que não contaminaram. Lamentavelmente, de vez em quando, nós somos surpreendidos com alguém que contamina as vestes. Mas o que é que se pode fazer? Falta de palavra? Não. Falta de vigilância do pastor com a vida das ovelhas que Deus confiou? Não. Então, é porque pessoas que não estão verdadeiramente destinadas a morar no céu, que zombam de Deus e querem viver pela carne. E aquele que planta no campo da carne vai colher a morte. E o que planta no campo do Espírito vai colher a vida. Essa que é a realidade. Lá, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 5, diz assim, ó, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Quem é o vencedor? Aquele que morreu em Cristo com obediência à palavra de Deus. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Jesus está mostrando que vai ainda confessar para
o Deus Pai Todo-Poderoso e para o exército celestial, que aquele é um vencedor que manteve as vestes limpas. Ou seja, como é que se mantém as vestes limpas? Segurando a salvação através da unção. E o que é a unção? Que eu quero explicar para vocês isso, amados. Em nome de Jesus eu quero explicar para vocês. A unção é o conhecimento da palavra. Aí pode ter alguém aí dizendo, pastor, você tem certeza que a unção é o conhecimento da palavra? É. Se alguém um dia chegou para você aí, porque nós somos pentecostais, aí você visita igrejas pentecostais, muitos líderes tem muitos líderes que não são assim, lamentavelmente bem preparados, nem buscam que Deus os prepare. Aí dizem que a unção é estar rodopiando, é estar profetizando na vida dos outros, mas não tem nada de unção aí. Isso não tem nada de unção, sabe por quê? Porque a unção é o conhecimento. E se você quer ver se isso é verdade, o Espírito Santo de Deus fala isso lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte, ó. E vós possuís unção que vem do santo, vem de Deus, e todos tendes conhecimento. Quando ele está dizendo que nós possuímos unção que vem de Deus, e todos têm conhecimento, qual é a unção que vem de Deus para a nossa vida? A palavra. Por isso que ele diz, e todos tendes conhecimento. Mas se houver dúvida sobre isso, vocês dão um pulinho lá no versículo 27, quando diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. A unção que dele recebestes, permanece em vós. Qual é a unção? A palavra, a obediência à palavra. Recebemos a palavra e estamos obedecendo, ela está permanecendo em nós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, se a unção nos ensina a respeito de todas as coisas, quem é a unção? A palavra de Deus. Ó. E como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A palavra. A unção na nossa vida é o conhecimento dessa palavra, mas não no conhecimento só no lado da razão, conhecimento pela mente da razão, não. A unção é a palavra, é o conhecimento da palavra, mas se for o conhecimento da palavra com obediência a essa verdade. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que viver essa palavra, testemunhar dessa palavra para o mundo ver que nós somos diferentes, que nós mudamos, que nós morremos, e que nós somos novas criaturas, criadas por Deus de uma semente incorruptível, que gerou, que veio essa semente de Cristo. Essa que é a verdade. Então a unção do conhecimento é essa palavra, e essa palavra se for com obediência a essa verdade. Obedecermos essa verdade acima de qualquer coisa. Cumprirmos a vontade de Deus, sabemos sempre qual é a vontade de Deus, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é que é a unção, e essa unção é quem nos garante a salvação. Por isso que Salomão diz que nunca, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, em todo tempo segura a tua salvação. A nossa veste ser alva é a gente segurar essa salvação que recebemos quando confessamos Jesus Cristo, segurarmos essa salvação e jamais falte unção sobre tua cabeça. A unção jamais falta a palavra na tua cabeça, na tua alma, na tua mente e na tua alma, para que essa alma continue alimentando o espírito e a alma evite que a gente perca essa salvação. Aí você tem que correr aí para casar com Tiago, capítulo 1, versículo 21, como eu já falei. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz que a alma é que é a responsável pela nossa salvação. É a alma. Porque recebe essa palavra e a alma se esforça para que nós obedeçamos. A alma nos ajuda. Porque a alma é o quê, amados? Qual é a função da alma em nossas vidas? A função da alma em nossas vidas é controlar os nossos sentimentos, vontade e emoção. Se a alma controla nossas emoções, sentimentos e vontade, quando a gente tiver vontade, quando a gente tiver um sentimento diferente, do que Deus quer para a nossa vida, a gente querer ter um sentimento de amar a mulher dos outros, um homem casado, e se meter com mulheres também que são casadas, foram casadas com outros, praticando adultério, isso é justamente a falta de conhecimento da palavra.
é a falta de unção na cabeça, é a falta de garantia da salvação, que não está salvo e nem vai ser salvo dessa maneira. Então, a alma, ela responde pela nossa salvação por isso, porque quem conhece a palavra de Deus e tem esse conhecimento e faz a vontade de Deus, está sempre com as vestes limpas, porque a unção é o conhecimento que está nos controlando. Isso é a verdade, amado. Essa palavra hoje, da palavra das bodas, está sendo um pouco diferente, quase no estilo doutrinário, porque vocês precisam aprender a manterem as vestes limpas. Igreja Assembleia de Cristo, em nome de Jesus, eu conclamo a cada membro, a cada ovelhinha, da maior até a menorzinha, até as crianças, que ainda não entendem, mas eu clamo, mantenham as vestes limpas, mantenham suas vestiduras brancas, ou seja, segurem a salvação que Cristo deu para vocês quando confessaram Jesus. Obedeçam essa palavra, porque a qualquer momento nós poderemos ser arrebatados, ou com a igreja ou individualmente. Se formos chamados individualmente, descermos a cova, nós temos que estar com essa salvação garantida, temos que estar com as vestes brancas para poder entrar lá. Por favor, igreja, ouçam o meu clamor, obedeçam essa verdade, obedeçam. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 2 e 3, vai provar se tudo que eu falei agora não é verdade. O apóstolo Paulo, lá na segunda epístola dele à igreja de Coríntios, ele diz no capítulo 5, versículo 2 e 3 o seguinte: e por isso, neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo velho de carne, Paulo está falando do corpo velho de carne, e por isso, neste tabernáculo, neste corpo velho de carne, corpo pecaminoso, pecador, que se atrai por qualquer bagaço, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quando eu vejo crentes que conhecem a verdade, né, que conhecem a verdade, adulteram, deixando as mulherzinhas bonitas, cheirosas em casa, para se adulterar com as mulheres fedorentas, imundas, né, pecaminosas. Isso me dá uma tristeza, uma angústia na alma. Me dá uma angústia na alma. Me perdoe a franqueza, amado. Mas aqui diz, Paulo diz, e por isso neste tabernáculo gememos, estamos gemendo, aspirando por sermos revestidos. Alguém que quer ser revestido é o que, amados? Ele está dizendo, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nós seremos revestidos. Com a salvação nós iremos morar no céu. Iremos morar no céu. Então, sermos revestidos, só é revestido quem já está vestido. E quem já está vestido com vestes brancas, quem está com a salvação, segurando a salvação, se esforçando para ganhar a salvação. Então, essa pessoa está gemendo agora com esse corpo de carne, desejando logo ir para o céu, para poder ser revestido da habitação celestial, porque lá tudo é alegria, lá não tem mais morte, nem choro, nem pranto, nem doença, não tem enfermidade nenhuma, não tem luto, não tem velório, não tem morte, nada, lá tudo é alegria na Jerusalém Celeste, tudo vai ser alegria. Então a gente precisa entender isso. Paulo estava dizendo isso porque Paulo foi levado até lá. Para quem não sabe, ele disse que conhecia alguém que não sabe se no corpo físico ou pelo espírito, que foi levado até o terceiro céu. Era ele. Mas Paulo era tão humilde, o contrário desse homem que foi expulso da festa. Paulo era tão humilde que nem diz que foi ele que foi levado até o céu. Por favor, entendam isso, amado. Por favor, entendam isso. Então, se todavia, ele diz aqui, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, nós só seremos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos não nus. Ele primeiro pede para ser revestido, aspira a ser revestido. Quem quer ser revestido é porque está vestido. Aí ele diz, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, porque muitos que frequentam a igreja estão nus espiritualmente, estão no pecado, na afronta a Deus, e não tem salvação garantida. Então nós precisamos vigiar cada vez mais, é verdade, vigiar cada vez mais. É tempo de buscarmos cada vez mais santificação. E o que é santificação? Purificação. E como é que eu encontro, pastor, essa purificação? Lendo diariamente a palavra e vivendo essa verdade. Não deixando a carne dominar o teu espírito.
A carne milita contra o espírito, mas a gente tem que sempre estar segurando. Quando diz que o céu é tomado por esforço, nós vamos tomar o céu à força, é porque quando der uma tentação na nossa carne por alguém, se os nossos olhos carnais demorar muito olhando para um alvo atrativo, desvia esse olhar enquanto tem tempo. Mantenha a tua carne segura, não deixa que tua carne se desprenda para querer militar contra teu espírito e tu perder a salvação. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então, vocês estão lembrados aqui de uma passagem de Apocalipse que fala daquela igreja de Laodiceia, não estão lembrados? Aquela igreja de Laodiceia que Jesus diz que a pessoa, que ele queria que a pessoa fosse frio ou quente, mas como a pessoa é morno, ele vomita. Tem muita gente morna dentro da igreja. Nem é fria, quer dizer, pessoa que não conhece a palavra nem nada, nem é quente. Quente é aquele que obedece a Deus, que ama a Deus, obedece a palavra e vive a vontade de Deus. Mas como tu não és frio nem quente, é morno, eu vomito. Mas naquela passagem de Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 17, né? Diz assim, ó, Jesus criticando aquele povo daquela igreja ali. Aquele povo daquela igreja vivia pensando que porque era rico, era porque Deus já tinha garantido a salvação. É não, amado. Acorda enquanto é tempo. Ninguém que seja bem de vida, eu não posso dizer que porque eu tenho garantia para mim, para minha família, de sobrevivência, Deus já garantiu minha salvação, não. Eu não posso pensar assim, não. Eu tenho que ser grato a Ele por Ele me prover e prover na tua vida, mas nós temos que continuar perseverando na obediência à palavra, segurando a salvação, mantendo as vestes limpas. Mantendo as vestes limpas. Então nós precisamos entender o quê? Que quando Jesus desabafa com aquela igreja, ele diz, vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe, ó, aí Jesus diz para ele, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que é que Deus está dizendo. O próprio Jesus está dizendo para aquela igreja, vocês estão dizendo, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Você pode estar rico e abastado e não precisar de coisa alguma material aqui nesse mundo. Mas até que tem coisas aqui que você precisa, sabe o que é? Sua saúde. Se Deus botar um tumor canceroso no centro do teu cérebro, não tem médico nenhum que abra esse cérebro e vai tirar o tumor de lá de dentro. Se Deus botar um tumor canceroso num órgão aí, mandar e fazer com que ele se alastre de metástase de outros órgãos, tu morre muito rápido. Então para com essa ideia de que tu é rico e abastado e não precisa de coisa alguma, que nós precisamos da misericórdia de Deus todo dia. Todo dia nós necessitamos dessa misericórdia, desse sopro de Deus na nossa vida para continuarmos vivendo. E desse sopro espiritual também para continuar mantendo a nossa salvação intacta, segurando, abraçando a salvação sem soltar. Sem poder soltar, porque se soltarmos, ganharemos fogo e ranger de dentro lá no inferno. Nós precisamos entender isso. Então quando ele disse isso aqui, criticando a igreja de Laodiceia, aí ele dá um conselho para aquele povo daquela igreja. Ele diz, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Me diga, amados, os membros da Assembleia de Cristo, eu tenho absoluta certeza que pelo menos 70% dos membros sabem o que é o ouro refinado pelo fogo. Qual é o ouro refinado pelo fogo? É o nosso preparo na palavra. A preparação nossa na palavra, aprender a obedecer a palavra. E quando nós estamos aprendendo a obedecer a palavra, nós somos batizados com o fogo. E o fogo é o que? A aflição. Porque muitas vezes nós entramos até em aflição, mas não quebramos a palavra de Deus. Nós podemos ser afligidos, mas não pereceremos por aflições. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Nós podemos ter aflição, mas devemos segurar a palavra. Devemos deixar Deus batizar-nos com fogo com essas aflições, porque estamos alicerçados na palavra de Deus. Venham os vendavais, venham as tempestades sobre nossa vida, mas a palavra nos mantém firmados na rocha e poderemos ultrapassar qualquer luta, qualquer barreira para a glória e nome do Senhor. Creiam nisso, amados. Creiam nessa verdade. Então Jesus está mandando que eles comprem ouro refinado pelo fogo. Pastor, se Jesus está mandando comprar ouro refinado
pelo fogo, que é a aflição. Então vamos entender aqui uma coisa. Como é que nós iremos comprar se nós não temos como pagar? Não, ele está mandando comprar, mas é um comprado sem dinheiro. Ele diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 1, estão lembrados? Lá em Isaías 55, 1, ele diz: ah, todos vós, os que tendes sede, sede de quê? Da palavra. Vinde às águas, vem para a Bíblia. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque a palavra é vinho e leite para a nossa vida. Essa é que é a verdade, amados. Então, ele simplesmente está dizendo o que lá em Efésios assegura. Efésios 4, 24 diz o quê? Ó? Vamos ver lá. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Estão entendendo o que é que Deus está mandando aqui? O Espírito de Deus, através de Paulo, para a igreja de Éfeso. Nos revestimos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está simplesmente esse versículo dizendo que nós temos que, com o conhecimento da palavra, matar o nosso ego, matar o nosso velho homem, a nossa velha natureza. As mulheres matar a sua velha natureza, o homem matar a sua velha natureza e sermos revestidos de novos homens, novos seres. E novos seres através da palavra, né? Revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus. E como foi que Deus nos criou como um novo homem? Através da semente incorruptível que é vinda de Jesus. E que semente incorruptível é essa? A palavra da verdade. A palavra da verdade é quem vai fazer com que sejamos um novo homem, uma nova mulher. Nós temos que aprender a ser um novo homem, uma nova mulher, revestidos, né? Revestidos desse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, ou seja, cumprindo a verdade de Deus e sendo reto, íntegro, diante deste mundo podre, para que as pessoas vejam que nós somos diferentes. Nós fomos separados por Deus para servi-lo. Aleluia. Oh, glória. Deus seja louvado. Lá em Colossenses capítulo 3, exatamente, pastor Vitor, quem nasceu em Cristo não encontra paz no pecado, de maneira nenhuma. Em hipótese nenhuma, uma pessoa que é escolhida, que é eleito, jamais poderá encontrar paz no pecado. É tanto que quando um cristão peca, se ele for verdadeiramente o eleito, ele volta imediatamente para os pés de Deus, ele corre arrependido e nunca mais pratica aquele mesmo pecado. Porque o arrependimento é criar repugnância do pecado praticado. O que acontece é que muitos nunca sequer quiseram que essa palavra entrasse. E não sei por qual razão a palavra também não entrou no coração, né? Mas o certo está corretíssimo, pastor Vitor. E o certo também, o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ó. Aqui Paulo está falando justamente do que eu estou dizendo, da eleição. Os eleitos de Deus. Ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Os eleitos se revestem disso aqui. Lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 15 diz: eis que venho como vem o ladrão. Ó. Jesus Cristo disse isso lá em Apocalipse. Eis que venho como vem o ladrão. E está chegando a hora. Ele vem como vem o ladrão. E olha o que é que ele diz. Aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Andar nu aqui é andar em pecado, é mergulhando no pecado, é estar dentro da igreja. Na igreja é uma bênção, mas quando põe o pé fora da igreja, é só misericórdia do Senhor. É pior do que o pior dos ímpios lá fora. Esse está irremediavelmente perdido. Amados, se Deus deu a oportunidade para a gente de saber que existe somente céu e inferno, e que isso é uma realidade, pelo menos
não tem homem nenhum nessa face da terra que me convença do contrário. E sabe por quê? Porque eu também tinha minhas dúvidas. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, tirou toda a minha dúvida sobre o céu e o inferno. Um dia Deus disse, eu quero que tu me sirva. Eu disse, Senhor, eu para te servir, tu tem que fazer comigo, pelo menos o que fez com Paulo, mostrar alguma coisa para eu poder me segurar e lutar pela tua palavra, morrer por ela se for necessário, Senhor, mas me ajuda. E Deus então me mostrou a certeza no meu coração, me mostrou em visões que existe céu e inferno, amado. Existe céu e inferno. Nós precisamos entender isso. É verdade, Matheus. Muitos que estão dentro das igrejas querem os holofotes para si mesmos. Muitos que estão na igreja querem estar pregando para estar mostrando que é pregador, que é tudo. Querem estar sempre à frente das coisas. Eu estou cansado. Eu fui chamado, se eu pudesse, eu já tinha entregado imediatamente logo o cajado para outro. Mas se Deus nunca deixou entregar, porque nenhum ainda teve que receber esse cajado definitivamente. Deus está me dando agora. Deus está começando a me dar novamente o cajado. As pessoas que devem continuar a luta. Devem continuar essa luta. Né? No dia que eu não puder mais servir ao meu Senhor, ter um representante da Assembleia de Cristo digno de sustentar essa palavra e não negociar com quem quer que seja no pecador. Com quem querem se manter com vestes sujas. Lá na Assembleia de Cristo só vai ter vestes limpas. Só vestes limpas para a glória do Senhor. Então, amados, Jesus também falou, né? Jesus também falou lá na igreja de Laodiceia, que eles queriam, disse, ó, quem me dera que tu tivestes as vestiduras brancas, né? Primeiro ele disse que era para comprar ouro refinado, agora ele diz, colírio para ungires os teus olhos. Primeiro ele também mandou que nos revestíssemos, como eleito de Deus, né? De mansidão e tudo, né? Que era as vestiduras brancas para te vestires. Agora vem o colírio, e colírio para ungires os olhos a fim de que ver. Esse colírio aqui é fatal. Se não buscarmos esse colírio para os nossos olhos, é por isso que teve muitos enganos dentro da igreja. A Assembleia de Cristo foi vítima de alguns crentes enganosos, escolhidos para outro destino, não para Jerusalém Celeste. Crentes que assediavam mulherzinhas que não se vigiavam. Mas Deus vê todas as coisas e Deus sabe o esforço que eu tenho no meu coração. E eu estou entregando tudo isso na mão do Senhor, porque eu sei que a justiça dele tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Então, o que é esse colírio aqui para ungir os olhos? É o entendimento espiritual, que somente pela palavra de Deus, com obediência, nós podemos ter. O entendimento espiritual é aquele entendimento que o Adão e Eva perdeu lá no Éden, quando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que vendo a mulher que a árvore era boa, tinha frutos, né? Que a árvore, vamos ver aqui como foi que foi perdido esse entendimento espiritual lá em Gênesis. Gênesis 3 diz assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Olha, escuta bem. Adão e Eva tinham entendimento espiritual, Deus conversava com eles todo dia. E eles trocaram o entendimento espiritual aqui, porque esse entendimento que ela disse que era uma árvore boa para se comer, ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Esse entendimento aqui era o entendimento da carne que leva para o inferno. Primeiramente é só ver pela leitura da palavra que não mudou nunca, nos séculos dos séculos, nunca mudou, desde do original, dos escritos originais. Aqui, como é que nossos olhos podem ver uma árvore e dizer que ela dá frutos bons? A gente pode ver uma laranjeira cheia de laranja, mas você não pode dizer que aquela laranja é doce. Mas certos crentes que estão dentro da igreja, buscando holofote, buscando querer aparecer diante do povo e do mundão aí, né? Esses crentes, eles estão querendo ser estrela no lugar de Jesus, eles estão aqui, ó, com esse entendimento que foi tomado Adão e Eva, entendimento da carne.
a mente embotada que está levando para o inferno e eles não sabem. Estão com essa mente embotada. Isso é que é a verdade, amado. Nós precisamos entender isso. O verdadeiro entendimento espiritual é através da poderosa palavra de Deus. E é se nós obedecermos, porque ler a palavra pode até entender pela razão, mas se não aplicar essa palavra, não viver essa palavra, não vai ser salvo. Por favor, entendam isso. Eu não tenho o menor interesse de estar enganando ninguém, porque eu não vivo da obra. Para a glória de meu Deus. Deus me preparou totalmente antes de assumir o cajado, porque ele sabia que eu tinha que ser fiel a ele. Eu tinha que ser fiel. Em todos os momentos dentro dessa palavra. Em todos os momentos. Então eu quero dizer para vocês que essa falta de colírio para ungir os olhos é porque os olhos estão com a cegueira espiritual. Com a cegueira espiritual. E como estão com a cegueira espiritual, Satanás bota beleza onde não existe. Como aconteceu com certos crentes aí, que caíram, perderam a graça, apostataram da fé e perderam a graça de Deus, caíram da graça, porque estavam com cegueira espiritual. Satanás botou beleza nos olhos dele que eles não viram. E eles caíram nas garras do inimigo, se envolvendo com mulheres que não mereciam que ele fizesse isso com elas e nem traíssem suas esposas. Essa que é a realidade. Doem quem doer, mas eu não vou calar a minha boca para passar a mão em cabeça de crente pecador. Crente que não quer nada com Deus. O crente tem que tomar uma decisão firme, igual a Daniel. Ou é ou não é crente. Na Assembleia de Cristo eu não tenho o menor interesse de ter uma igreja cheia, mas cheia de gente podre de pecado. Eu não quero uma igreja que pareça aqueles banheiro lá da Praça do Ferreira, da Praça Zé de Alencar, não. Eu quero uma igreja que seja com perfume de Cristo. Uma igreja com aroma suave de Cristo. O perfume que deixa a gente inebriado dos cheiros dos lírios dos campos. Esse perfume, não perfume do mundo, perfume cheiro da morte. Porque o perfume do pecado é o cheiro da morte que está chegando para quem afronta Deus. Nesta tarde nós precisamos entender uma coisa. Aquele homem, Deus mandou ele sair de dentro da festa das bodas do Cordeiro, porque o pecado dele era justamente o pior, um dos piores pecados. Ele era vaidoso e orgulhoso. Ele não se humilhava, aquele homem. Ele não se humilhava. Ele não cumpria o que Deus usa o apóstolo Tiago para nos orientar, a epístola de Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Nós temos que nos humilhar diante de Deus para que ele possa nos exaltar. Se nós não formos humildes diante de Deus, nos humilhar, botar o joelho no chão, a boca no pó, Senhor, tu sabes que eu sou um pecador, mas eu não te deixo jamais, Senhor. Aí Deus sabe. Eu não te deixo jamais eu quero tomar o teu lugar, Senhor. Nos púlpitos das igrejas, nada. Tem misericórdia da minha vida. Mas isso, quando a pessoa tem consciência do pecado e se arrepende para nunca mais praticar outro pecado. Agora eu pergunto, e a pessoa que pratica um adultério uma vez, duas vezes, três vezes, quarta e já chega na quinta vez? Essa pessoa não é escolhida de Deus, nunca foi. Nunca foi escolhida de Deus, eu tenho minhas dúvidas. Aí não vem qualquer pregador querer me dizer, não, mas agora vai se arrepender. Se arrepender, já se arrependeu várias vezes na frente da igreja, pedindo perdão à igreja e a Deus e afrontando a Deus novamente. Isso não está certo, amados. Nós precisamos acordar enquanto é tempo. É como diz a palavra, acorda tu que dormes, e Cristo te esclarecerá dessa verdade. Essa é que é a realidade. Nós precisamos entender isso. Eu glorifico a Deus pela Assembleia de Cristo, porque essa pandemia tem limpado também, algumas pessoas têm saído. E eu creio que se saíram foi por conta da vontade de Deus. E se saíram por conta da vontade de Deus é porque não eram dos nossos. E que Deus vai manter a Assembleia de Cristo pura. E os que estão na Assembleia de Cristo, nenhum se perderá. Deus tem prometido no meu coração que no dia que ele chegar, os que estiverem na Assembleia de Cristo, nenhum vai se perder. É promessa de Deus e eu creio. Confio e sei que meu Deus é fiel para cumprir essa verdade. Ele vai limpando a Assembleia de Cristo, vai fazendo
a separação do joio do trigo, porque ele vai levar uma Assembleia de Cristo junto com toda a sua igreja da terra. Ele vai levar da Assembleia de Cristo os puros, os vestes limpas, aqueles que perseveraram, aqueles que vão tomar o céu à força porque suportaram as lutas e vão chegar até ele, para a glória e louvor do nome de Jesus. Que Deus aplique essa mensagem em vossos corações nesta tarde. Que Deus possa fazer com que repensemos a nossa vida espiritual. Nós temos que pensar que essa vida material não nos leva a nada. Veja essa história do meu colega hoje. Essa história do meu colega, ele foi corregedor-geral do Ministério Público. Menos de 60 anos ainda de idade. E foi surpreendido pelo machado infalível da morte. Nós precisamos estar atentos a essas coisas, amado. Nós não podemos vacilar diante de Deus. Nós temos que estar sempre preparados. Porque se não estivermos preparados, pode numa hora dessa, o anjo da morte chegar com o nome da gente. E se nós não estivermos preparados, vai acontecer o que está lá em Eclesiastes 11:3. O vento vai dar para o norte, para o sul, mas para onde a ave cair? Aonde a ave cair, ali ela ficará. A ave somos nós. Se a ave estava naquele momento em pecado, vai para o corpo, para o pó ser dissipado e o espírito para o inferno. Lamento, amado. Mas Deus há de abrir os olhos e o entendimento espiritual de todos os que fazem a Assembleia de Cristo. Porque Deus sabe o quanto a Assembleia de Cristo leva a sério a sua palavra. O quanto nós não baratearemos a palavra de Deus, nem permitiremos que alguém afronte essa palavra. E nós estamos firmes nesse propósito. Nós estamos firmes, porque na realidade Deus é fiel para nos assegurar isso. É exatamente, pastor Vitor, que já foram uma vez iluminados e proveram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. É impossível que queiram agora dizer que, não sei, eu entrego essas vidas na mão de Deus. Se for dele, eu acho que Deus não deixa mais viver. Se for dele, já caiu demais e Deus tem que levar logo. Mas não pode ficar nessa enganação e botando em risco a igreja do Senhor, querendo contaminar o trigo, um joio no meio do trigo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus aplique essa palavra no coração de cada membro congregado da Assembleia de Cristo, de outros irmãos de ministérios distintos que estão acompanhando nossas lives, e também dos amigos do Evangelho que têm assistido às nossas celebrações. Deus aplique essa palavra no coração de cada um de vocês, todos os que estão conectados, para a glória e louvor do nome de Jesus, amém? E que Deus possa também abençoá-los e dar uma semana ricamente abençoada, que esta semana seja uma semana diferente na tua vida, que Deus mude o curso da tua história, porque eu preciso ver e tomar notícia de que Deus está mudando o curso da história de muitas vidas, e Deus há de fazer isso para a glória e louvor do nome do Senhor, amém? Deus aplique essa mensagem aos corações. Vamos orar então. Vamos orar. Soberano Deus e sempre eterno Pai, sumo pastor e bispo de nossas almas, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, dos profetas, dos apóstolos, Deus de nossos antepassados, Deus de cada um de nós, Senhor, aqui estamos mais uma vez, Senhor, dirigindo nossa voz em tua direção. Inicialmente, Senhor, te pedindo perdão pelas nossas falhas, palavras, atos, pensamentos, omissões, Senhor, onde tenhamos fraquejado diante de ti, onde tenhamos te desagradado do teu santo coração, Senhor, que tu possa, Senhor, passar uma borracha paga dos verdadeiros filhos teus, dos teus escolhidos, dos teus eleitos. Perdoa, Senhor, os teus eleitos escolhidos e mantém, Senhor, essa salvação garantida para cada um de nós. Eu te suplico que neste início de noite, de domingo, Senhor, esta oração chegue no trono da tua graça e tu desça de lá uma unção sobre cada vida que estava conectada nessa live. Abençoa cada uma dessas vidas. Protege, Senhor, derramando saúde, paz e alegria que só encontramos em teu Filho Jesus Cristo. Entra, Senhor, com as provisões do céu na vida do teu povo. Tu sabes o que cada um necessita neste mundo material, Senhor, e faz tudo de acordo com a tua santa vontade, meu Deus, provisionando os teus filhos e filhas verdadeiros, meu Deus. Ser com essas vidas, meu Pai, peleja as nossas guerras,
vai à nossa frente como um poderoso guerreiro que não perde batalha, para que nós possamos ter vitória certa, Senhor. E mantém, Senhor, cada um de nós com as vestes limpas, com vestes brancas, para garantirmos essa salvação. Implanta mais e mais essa tua palavra em nossos corações, nas nossas mentes, para estarmos sempre com o nosso espírito alimentado e fortalecidos para o nosso encontro contigo. Pois é assim, meu Deus, que eu te oro nesta noite. Visita também os que estão enfermos. Vai completando a tua obra, curando todos aqueles que têm clamado a ti em orações. E pelos intercessores também, Senhor. Honra os intercessores dos enfermos e faz com que esses enfermos recebam uma unção de cura e que possam glorificar o teu nome pelo milagre acontecido. E assim, meu Deus, ser conosco, pois é o que eu te oro nesta tarde, início de noite, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Glorificado seja o nome do Senhor. Igreja, eu quero comunicar que estou pensando em retornarmos às nossas celebrações dominicais, né? Nós vamos retornar às nossas celebrações dominicais. Já podemos pensar em retorno, porque já está um número maior, né, de pessoas que podem ir à igreja, né? Vamos retornar essas celebrações dominicais e vamos manter o culto de doutrina pela live, porque tem muita gente que trabalha e muitas vezes não está podendo assistir logo diretamente. Houve muitos percalços durante essa pandemia, muitos perderam emprego, outros arrumaram emprego que estão chocando horário, mas nós vamos manter o culto de doutrina. O culto de doutrina vai continuar sendo dia de quarta-feira pelas lives. E domingo as celebrações vai ser na igreja, mas as celebrações na igreja, no domingo e na segunda-feira, cultos de orações também, né? Então, eu estou pensando seriamente que talvez domingo que vem nós já faremos a nossa celebração inicial presencial lá na igreja do Parque Arvoredo, no nosso templo do Parque Arvoredo, né? Domingo. E já, se começarmos domingo no Parque Arvoredo, na outra segunda-feira, amanhã não, na outra segunda-feira, o culto de oração vai ser presencial também, né? E eu vou botar todas essas ordens, todas essas determinações dentro do WhatsApp, indicando também as pessoas que ficarão incumbidas, responsáveis, né, pelos trabalhos lá na congregação, salientando, lembrando novamente, os cultos de doutrina que não podem ser perdidos por ninguém. Deus tem movido meu coração para continuar dando doutrina, tanto eu como o pastor Vitor, o meu genro, passando essa doutrina. Então essa doutrina será ministrada através da live, dia de quarta-feira, porque a live vai atingir todos os que querem verdadeiramente assistir o culto de doutrina. Não tem desculpa que não deu para chegar no templo. E enquanto as coisas se regularizam completamente, os cultos de doutrina vão continuar nas quarta-feiras. Mas os cultos presenciais, dia de domingo, vai ser na congregação, e os cultos de orações também, dia de segunda-feira. Amanhã, o nosso culto de oração ainda é o culto de oração aqui pelo Instagram, o de amanhã, né? Quarta-feira nós temos culto de doutrina também pelo Instagram, né? Quarta-feira às 19h30. Amanhã também 19h30, né? Culto de doutrina quarta-feira. Então, nós estamos comunicando a vocês, mas vou passar pelos grupos da igreja, né? Grupo de jovens, o grupo da Assembleia de Cristo, né? Geral. Vou passar todas as diretrizes para que todos nós fiquemos bem informados e como é que vai ser tudo que vai ser desenvolvido lá. E para a glória de Deus, vamos aos poucos retornando os cultos presencialmente, para que Deus veja que nós também somos unidos no corpo espiritual, e também nosso corpo material já está morto para o mundo, então nós podemos apresentar os nossos corpos também santos e imaculados para Ele. Amém? Deus seja louvado com todos vocês. Eu desejo a todos vocês uma semana ricamente abençoada. Eu profetizo na vida de cada um de vocês bênçãos sem medida durante essa semana. Bênçãos de saúde, de paz, de alegria, e bênçãos de vitórias no campo laboral, né, de trabalho, e em outras áreas da vida de vocês, campo intelectual, de estudos. Deus há de abençoá-los ricamente para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Vou proferir a bênção apostólica. E amanhã às 19h30 estaremos um encontro aqui no nosso culto de oração, 19h30. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão
e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite. Quem crê, diga amém. Eu desejo a todos uma boa noite, tenham uma noite de sono reparadora, amanheçam amanhã renovados como a águia, renova suas forças toda manhã, e que Deus seja com todos vocês ao longo dessa nova semana que se iniciou. Deus abençoe a todos e até amanhã no nosso encontro com o culto de oração.